E agora nós vamos falar de um assunto importantíssimo. Veja bem, tristeza, depressão, sentimento de inutilidade e saudade. Esses e outros sintomas caracterizam a síndrome do ninho vazio, que atinge as mães e muitas vezes até mesmo os pais, quando seus filhos batem asas e saem de casa. Foram anos se dedicando à criação de seus filhos, até o dia em que eles resolveram voar. E na casa, que antes era cheia de vozes, o silêncio passa a reinar e não tem como evitar. Este é o ciclo de vida. Mas para que você não se deprima diante do crescimento dos seus filhos, saiba como agir diante dessa síndrome chamada ninho vazio, quando ela bater a sua porta. E para tratarmos a respeito desse assunto, nós trouxemos aqui o psicólogo clínico Milton Bicalho para falar para a gente sobre o que é a síndrome do ninho vazio. Milton Bicalho, seja bem-vindo aqui no nosso De Tudo Um Pouco. A casa é sua, fique à vontade. E eu gostaria já de perguntar para o senhor, já para o senhor nos responder, o que é a síndrome do ninho vazio? Bem, bom dia, é um prazer estar aqui. Eu estou aqui a convite do Conselho Regional de Psicologia. Sim, a síndrome do ninho vazio se caracteriza por ser um período em que a família tem que se haver quando os seus membros se vão, e ela se caracteriza por, como você próprio descreveu no início, quadros de tristeza, um certo desalento, e às vezes podendo uma depressão vir, particularmente nas mães. Agora, penso que no decorrer da nossa conversa a gente vai poder falar dos estilos de família, porque isso tem a ver com o estilo de família. Então já vamos a eles. Não é toda a família, então, que proporciona essa síndrome do ninho vazio? É porque a síndrome do ninho vazio é quando os filhos crescem ou saem para estudar fora, porque isso acontece também. Tem uma senhora que eu estou atendendo atualmente, uma velhinha, ela contando que quando os filhos dela foram estudar internos, como foi traumático para a família dela. Então, essas situações em que os filhos a família tem o costume de lidar com um certo estilo ali, um certo nível de barulho, de acontecimentos, de notícias, enfim. De repente, por alguma razão, ou porque os filhos cresceram, ou porque os filhos foram trabalhar fora, ou porque foram estudar fora, por exemplo. Então, isso cria essa situação que é chamada de síndrome do ninho vazio. Um dos conceitos mais específicos para essa síndrome, Milton, é a questão daquilo que afeta a vida conjugal. Quais são os efeitos disso na vida marido e mulher? Olha, eu penso que todas as situações em que a família tem que se haver com informações, com notícias, com experiências que os deprime, que causa um certo entristecimento, isso certamente vai comprometer a relação do casal, né? Mesmo porque na nossa cultura, os homens e as mulheres têm lugares, em geral, né? Não dá para a gente chapar isso para toda a família, mas é claro que é mais comum que os homens assumam a vida externa da família e as mulheres se comprometem mais com aquelas questões da vida doméstica. Mesmo aquelas mulheres que trabalham fora, com frequência elas trabalham fora, mas têm sua jornada em casa. Então, de verificar os cadernos da escola dos filhos, de cuidar da roupa, de cuidar da alimentação no dia seguinte. Então, assim, ela, em geral, faz um investimento grande da sua vida dos seus filhos. Você acredita que pelo fato das mulheres serem mais emotivas, no caso, elas sofrem mais então com essa síndrome? Não só pelo fato de um homem ser aquele que sai mais ou sai mais cedo ou fica mais tempo fora de casa, mas a questão racionalidade e emoção não pesa muito nisso? Certamente as mulheres, porque faz um investimento até pela própria estrutura, que foi ela que gerou aquela criatura, né? Ela realmente, a questão das mulheres estarem mais próximas dos filhos, isso não é uma obrigação que seja assim, mas com frequência é assim. E isso é justificado porque o filho nasceu dela, ela conviveu de uma forma muito especial com cada um de seus filhos.
Então, certamente ela terá uma relação um pouco mais estreita e acho que a forma da constituição do sujeito, ele tem essa constituição, ela faz um certo vínculo com o pai e um vínculo diferenciado com a mãe. São vínculos distintos. Agora é possível... Então, certamente, a mãe, nessa circunstância, vai viver isso com mais intensidade. É de se esperar. Mas é possível, por exemplo, a gente ver a síndrome do ninho vazio numa casa onde não há filhos, onde há só, por exemplo, irmãos, ou onde há marido e mulher. É possível esse tipo de síndrome acontecer nesse caso? Eu tenho a preocupação de eu não me apegar por demais ao diagnóstico, porque as situações são muito variadas. É muito difícil você encontrar que esse diagnóstico esteja bem resolvido, bem inteiro numa determinada família. Porque a sua pergunta é interessante, porque os coletivos, né, um garoto que mora numa república, ele dizendo que um deles, que sempre liderou a república, ele se formou e saiu da república. Como aquela república passou por uma certa desorganização, como a questão das relações entre as pessoas ficou comprometida, ele inclusive referia a questão de respeito entre eles, que aquilo era muito mais bem constituído quando aquele fulano ali morava com eles, enfim. E ele era uma certa referência. Eu fico pensando que ele ocupava um pouco o lugar de pai, né? Da figura paterna naquela república. E ainda sobre aqueles padrões familiares aí, quais são então aqueles mais suscetíveis à síndrome do ninho vazio? Bom, penso que as famílias mais estruturadas, as famílias mais organizadas, as famílias tradicionais? Hein? Eu estou caminhando para dizer isso. As famílias no estilo mais tradicional, ela certamente terá mais propensão a isso. Porque hoje, quando nós falamos de família, é muito complicado, porque assim, há arranjos diversos. Hoje, tanto o setor jurídico, quanto as compreensões mais diversas, as religiões, ou seja, tem que conviver com realidades da família diversificadas. Os arranjos hoje são os mais diversos. Então, numa família que tenha mais mobilidade, certamente essa questão da síndrome do pânico terá mais dificuldade de acontecer. Porque as pessoas estão acostumadas mais com o movimento interno da família. Na verdade, o ser humano é carente, né, de relacionamento. O ser humano não nasceu para viver sozinho, né? Ainda que há pessoas que queiram ficar sozinhas e escolhem isso, mas o ser humano em geral, você que é da psicologia pode dizer melhor, não nasceu para viver isoladamente, porque nós nos completamos, nós somos um ser social também, né? Um ser psicológico, nós somos um ser espiritual, mas nós nos completamos também muito naquilo que é refletido do relacionamento do outro comigo. Então, essa síndrome do ninho vazio, ela certamente afeta qualquer pessoa em qualquer contexto relacional. Claro, isso acho que você está dizendo bem, que a família não é exclusivamente o lugar que isso pode acontecer. A família pode ser o principal lugar. Pode ser o principal dele, porque é um arranjo em que tem mais pessoas juntas, e organizando a vida e produzindo a vida juntos. Mas essa situação do efeito que as ausências causam nos coletivos, isso vai acontecer nos mais diversos lugares. Agora, quando você coloca a questão da sociabilidade, que é importante a gente frisar, o sujeito, cada um de nós, ele se constitui em relação. Um sujeito que nascesse e fosse entregue à própria sorte, ele não sobreviveria. Sim. E não sobreviveria, não é só porque ele é imaturo quando nasce e precisa ser cuidado, precisa de alimento, precisa de toda forma de cuidado, de calor. É por isso, mas também porque a sua linguagem se constitui em relação. Ele não... o sujeito, ele não se constitui sozinho, ele se constitui sempre, absolutamente, sempre em relação ao outro. Ele viveria isolado e o mundo dele acabaria. Ele não teria condição de construir uma estrutura psicológica que o desse condição de sobreviver no mundo, né? Ou seja... Seria um bicho, um animal. Seria um animal. Seria um animal. Até uma experiência que é chamada do menino lobo, que trata de algo semelhante. Agora, a vida, eu gostaria de repetir que a vida em sociedade, a vida social, ela é para nós
essencial. Não tem escolha de ficar sozinho, porque não tem jeito de ficar sozinho. A vida supõe relações. Entendo. E agora, nessa questão aí, na busca, né, para minimizar os efeitos, o que pode ser, então, aconselhado ao pessoal de casa, em dicas, até, vamos dizer assim, práticas, para se preparar para esse tempo? O pai e a mãe que estão vendo aí que seus filhos já baterão asas, como lidar com quem já está vivendo, o que pode ser dito ao pessoal? Eu talvez pudesse começar dizendo daquilo que eu penso, né, daquilo que na minha experiência com clínica, com família, que eu verifico, é que as famílias, que os filhos é um projeto da família, mas dentre outros projetos, que a mãe faz suas invenções, suas intervenções no mundo, o pai tem atividades, os próprios filhos vão crescendo e construindo suas próprias atividades. Quer dizer, essas famílias, ou seja, em que o projeto de criação de filhos não é o único projeto da família, certamente ela terá muito mais facilidade de absorver essas mudanças. Agora, para as pessoas que estão vivendo isso nesse momento, né, eu penso que a busca de relações, a busca de espaços de convivência, a busca de grupos de convivência, que eu acho que às vezes nós valorizamos muito pouco isso, ou seja, os estados de saúde, quando alterados, busca-se tomar remédio, busca querer saber qual órgão está machucado, e às vezes está machucado, é a vida da pessoa, o estilo de vida que ela está levando é adoecedor ou já adoeceu. E é preciso que ela busque uma forma de entender o que está se passando com ela para buscar outras alternativas, porque a alternativa de saúde não está só na medicação, na cirurgia, na busca de mais exames, exames que não detectam aquilo que a gente poderia chamar... Não detectam a alma, né? Que tem a ver com a alma, ou seja, a alma no sentido metafórico, né? Mas assim, do espírito, do sujeito, ou seja, ele tem uma experiência de vida que às vezes está tão conturbada, tão deficitária de experiência, de relações, que esse sujeito precisa tratar disso. Então, às vezes, a solução é ele encontrar formas de novas experiências de vida, de criar novas oportunidades na sua vida. Com relacionamentos mais saudáveis. Nesse aspecto emocional aí, Milton, pode haver também uma transferência aí. Por exemplo, quando se adota um cão, né, um bichinho aí, um animal de estimação, também é possível que isso aconteça, né? É claro que nós reconhecemos que essas outras relações com plantas, com animais que acontecem, elas têm um efeito na vida das pessoas. Há pessoas que dizem, eu converso com minhas plantas, eu observo quem está melhorando, quem está precisando de um cuidado maior, o outro é um cachorro, enfim. Eu acho que são formas de buscar. Agora, isso em nada substitui certamente a presença do outro ser humano, que lhe faz perguntas, que às vezes com um simples olhar lhe questiona. Que interage, né? Que interage. Porque acontece que a presença do outro em nossas vidas, ele inclusive, e muitas pessoas às vezes buscam o isolamento, é para evitar o olhar do outro, que ele é sempre muito perguntante. Às vezes o simples de encontrar com outras pessoas me coloca questões, a outra pessoa às vezes não tem muito a ver com isso, tem a ver comigo, com o que eu estou vivendo naquele momento, com as minhas preocupações ou às vezes minhas necessidades, né? Então, assim, a convivência com o outro nada substitui, eu diria assim, né? A Bíblia Sagrada, ela até nos fala a respeito do seguinte: aquele que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Ou seja, a verdade ela sempre tem dois lados, né? Aqui nós estamos falando mais de quem é acometido da síndrome, né? Normalmente a mamãe que fica, o papai também que fica. Agora, é importante também a gente salientar o papel do filho, ele se despertar para isso, já de estimular a independência dos seus pais. Também tem esse outro lado, né, claro. Milton, dos filhos. Claro, eu acho que a família pode ser mais ou menos produtora de sujeitos mais investidos no mundo, com mais autonomia, com mais capacidade, na medida em que ela propicia, incentiva, reconhece, nomeia as tentativas que os filhos fazem de intervir no mundo externo, fora de casa, né? Acho que isso pode ser muito bem produzido pela família,
porque na medida, isso me faz lembrar, inclusive, uma passagem daquele livro, você falou em Bíblia, me lembrei do profeta, ele dizendo, ele faz essa pergunta, quem sois vós? Vós sois o arco e vosso filho a flecha. Vós sois o arco no qual a flecha se apoia para ser atirada ao longe. E nós, com frequência, temos dificuldade de ver quando nossos filhos estão viajando, estão tomando iniciativas, matar aula uma semana no meio do semestre, dizer, pai, eu preciso de ir a Nova York. Como, filho? Sim, pai, eu estou desenvolvendo um projeto na escola e tem uma empresa em Nova York que desenvolve coisa muito parecida. Eu queria ir lá ver. Tá bom, meu filho, então vamos ver isso, as aulas. Não, eu já conversei com os professores, eles acham que é legal também. Então, assim, você fica assustado, gente, o que é isso? O que está acontecendo? E isso, possivelmente, é algo que você já estimulou nele. Vá à luta, procure, busque. Bata asas. Bata asas, foi. Vou pegar a sua fala como gancho para finalizar o nosso bate-papo aqui, já te agradecer, né? E também dizer, você falou do arco da flecha, a Bíblia fala exatamente sobre isso no Salmo 127, que os filhos, né, eles são como flecha na mão do guerreiro, né? Então, você pai, você mãe, recebeu de Deus essa incumbência de lançar o mais longe possível os seus filhos, porque isso, e fazer de forma que isso produza a glória para Deus, né? E aí sim você vai ver o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. E se você, né, que sofre por causa dessa síndrome do ninho vazio, precisa de um aconselhamento, precisa de alguém para te ouvir, uma oração, nós aqui da Rede Super, enquanto um canal cristão, nós temos na nossa Igreja da Lagoinha, temos o telefone da paz. Você pode ligar nas 24 horas do dia, há pessoas ali para te abençoar, ouvir você, orar por você, te aconselhar mediante aos princípios da palavra de Deus. Então ligue 3429-9550,